adiante a outras pessoas. Senhor, estamos aqui abertos, estamos aqui conscientes, estamos aqui cientes, estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz e colocar em prática aquilo que ela nos dirá. Muito obrigado, em nome de Jesus. Diga amém. Mais uma vez, amém. Vamos chamar João Vitor para ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Boa noite a todos, está todo mundo bem? Então fale para a pessoa do seu lado que hoje é um lindo dia. Vamos aproveitar ele juntos. Então, hoje mais um domingo, dia 13 de dezembro, e o ano já está acabando, graças a Deus, e a gente tem a oportunidade de aqui agora, aqui nesse culto, aqui na igreja, aprendermos mais, termos uma consciência alargada, rirmos juntos, chorarmos juntos e sairmos daqui inspirados juntos. Amém? Amém? Então, Júlio, pode passar para o primeiro slide? Quantos aqui viram essa foto essa semana? É uma foto, rodou o mundo essa semana. Então, terça-feira, Margaret Keenan, uma idosa de 90 anos, que parece estar muito bem, né? Não sei se você concorda, mas ela parece estar muito bem com essa idade. Foi a primeira pessoa no mundo, assim, que a gente conhece, vacinada contra o coronavírus lá na Inglaterra. Então, essa foto rodou o mundo. Eu me lembro que nessa terça-feira, eu passei quase que a manhã inteira assistindo o jornal e trabalhando assistindo o jornal e ao mesmo tempo só passava essa foto. O dia inteiro só passava essa foto, essa imagem dela sendo vacinada. E alguém sabe o nome da segunda pessoa a ser vacinada na Inglaterra? Alguém se lembra do nome? É um cara chamado William Shakespeare, por incrível que pareça. William Shakespeare foi vacinado contra o coronavírus. Então Romeu e Julieta não vão morrer, brincadeira. Mas assim, entendeu? Essa foi a primeira pessoa vacinada contra o coronavírus. E uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, os artigos quase acadêmicos estão saindo, é sobre as pessoas que não vão ser, porque não querem ser vacinadas contra o Covid. Talvez você conheça alguém que já falou de antemão que não vai se vacinar contra o Covid, mesmo quando tiver vacina. E a gente não está aqui para discutir se está certo ou se está errado. Mas, socialmente falando, muitas pessoas estão falando que não vão se vacinar contra o Covid. E muitas outras pessoas, quando veem que algumas não querem se vacinar, ficam alarmadas, porque essa pessoa não vai se vacinar. Isso não é ilógico? Não é lógico que a pessoa se vacina contra uma doença que pode matar ela? Então, várias pessoas estão nessa discussão. Eu tenho um amigo que falou que ele estava em algum lugar e ele estava ouvindo uma conversa. E a pessoa estava falando, eu nunca vou me vacinar contra a Covid, eu não vou me vacinar e tal. E a pessoa ficou ouvindo. E a gente fica tentando entender por que razão alguém não se vacina ou por que alguém vai se vacinar. Mas, socialmente falando, parece ilógico, né? E muitas pessoas estão tentando entender por que isso. Você pode passar, Júlio? Nessa segunda imagem, nós temos um médico prescrevendo uma receita. Eu creio que você já foi ao médico alguma vez na vida, né? Na verdade, tenho certeza, né? Pelo menos no nascimento, geralmente você vai ao médico. Mas, quantos aqui já foram... Todos aqui que já foram no médico, provavelmente o médico já prescreveu para você uma receita com alguns medicamentos que você tinha que tomar por uma determinada quantidade, por um determinado tempo. Quanto aqui já recebeu uma receita assim? O médico passa para você, você vai ter que tomar tal coisa durante 5 dias, 2 vezes ao dia. E eu tenho mais uma pergunta para você. Você, alguma vez na sua vida já descumpriu o que o médico falou? Pode levantar a mão. Alguma vez o médico falou, você vai tomar 2 vezes ao dia, você acaba tomando só uma. O médico falou, você vai tomar 3 dias, você tomou o primeiro e o terceiro, esqueceu do segundo. Creio que todo mundo aqui, quase todo mundo aqui, já passou por isso. O médico passa uma coisa para você e você infelizmente esquece. Ou deliberadamente não toma. E o que é engraçado, sempre parece ilógico, né? Por que você não toma o remédio? Mas isso daí é estudado pelos psicólogos, eles sempre tentam entender por quê. Quando um médico passa para você um remédio, que é algo que vai te fazer bem, por que você esquece de tomar? Por que você não toma? E os psicólogos ficam tentando entender por que você não toma o remédio. Por outro lado, o que é notório também na psicologia é que, por exemplo, eu tenho meu pai. Se o médico passa uma receita de remédio para o meu pai, eu vou ser muito criterioso para ele cumprir essa receita. É como se você tem alguém na sua casa que o médico passa uma receita, prescreve medicamentos para essa pessoa que você ama muito. E você faz tudo para ela cumprir direitinho a receita. Estão entendendo? Então você faz tudo para essa pessoa cumprir a receita, mas você mesmo não cumpre. E aí a psicologia fica estudando por quê. A gente sempre quer que a pessoa da direita e da esquerda tome direitinho a receita, mas por que a gente não toma
os medicamentos na hora certa, no dia certo, como eu e você já fizemos isso, né? Eu, por exemplo, tenho, assim, de um ponto de vista natural, já tive várias coisas na minha via respiratória. Eu tenho asma e já tive algumas outras coisas. E eu deveria usar, quase que para sempre, um spray quando eu acordo e quando eu vou dormir. Mas, sendo bem sincero, faz uns 3 meses que eu não uso. E é importante usar, mas não é que eu sou a pior pessoa do mundo, mas é que é normal. Na nossa vida, às vezes, a gente não cumpre a própria receita. Mas se fosse meu pai com spray, todo dia eu ia perguntar para ele: pai, o senhor passou spray de manhã? O senhor passou spray de noite? E os psicólogos tentam entender. Pode passar, Júlio? E aí nós temos um cachorrinho, que é outro fator ainda determinante para essa nossa conversa de hoje. O que também fica claro na sociedade é que quando um médico veterinário, como a minha mãe, um médico veterinário passa uma receita para o seu cachorrinho, a probabilidade de você obedecer 100% a receita é muito grande. Então, se o médico veterinário passou para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, um remédio 3 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, a probabilidade de você dar esse remédio 3 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, é gigantesca. O que, nesse nosso entendimento, leva a mais um fator importante. Nós não tomamos a nossa receita de remédios, mas nós nos importamos para que a pessoa da direita e da esquerda a tome. E, ao mesmo tempo, nós somos 100% cumpridores da receita do cachorrinho. E aí, a gente não entende, né? Parece que a gente não cuida da gente, mas a gente cuida do nosso cachorrinho. E os psicólogos, os estudiosos ficam tentando entender por que será que pessoas não tomam os seus remédios, não tomam os seus medicamentos. E a gente está aqui hoje para tentar entender isso à vista da Bíblia, à luz da Bíblia. Eu espero que você se divirta. Pode passar, Júlio? E para isso a gente vai começar no começo, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa começo, início. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito que o Eterno, que é Deus, né, o Eterno levou o homem para o Jardim do Éden. Como curiosidade, o homem e a mulher não foram criados no Jardim do Éden, eles foram criados e foram levados lá. Então, Deus levou o homem para o Jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E você sabe, ele deu nome aos animais, ele cultivava, plantava e podia comer qualquer árvore. E o versículo vai continuar dizendo que o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E essa é uma história que nós aprendemos, acho que desde criancinha. Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden, lá tinha todas as árvores, eles poderiam comer de qualquer árvore, e no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pode passar, Júlio? Como eu e você sabemos, em Gênesis 3 acontece o que é chamado de queda. O versículo 7 vai dizer que quando Eva, ocorreu tipo uma negociação de Eva com a serpente representa o diabo. E nessa negociação, Eva acaba comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Após isso, ela dá para Adão e os dois comem. E aqui nós estamos em Gênesis 3:7, diz que na mesma hora que os dois, Adão e Eva, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois, de fato, perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Isso está na versão A Mensagem. Eu trouxe para você a versão ao meio da Revista Atualizada, que diz que quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. E aqui Adão e Eva, pela primeira vez na vida deles, percebeu que eles não tinham roupas e que eles estavam completamente aparentes. E esse é um texto, até redundância, sagrado para nós, para a gente conseguir entender a realidade. Adão e Eva já passaram pelo capítulo 1, 2, tudo certo, mas no 3 eles acabam comendo do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eles perceberam, na mensagem, eles perceberam a realidade e descobriram que estavam nus. Na Revista Atualizada vai dizer que abriram-se então os olhos de ambos. E mais uma vez, o olho não é físico aqui, o olho não é natural, eles enxergavam muito bem. Creio que eles nem usavam óculos, né? Nem tinha por que usar óculos. Mas abriram-se os olhos do coração, os olhos espirituais, e perceberam que estavam nus, porque eles nunca tinham percebido isso. E coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir a sua nudez. E
Pode continuar, Júlio? E continuando a história de Gênesis 3, versículo 8 ao 10, vai dizer que Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Adão e Eva responderam: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E para a gente entender aquela ideia de por que a gente não toma nossos remédios, você vai entender, esses versículos são chave. Você sabe, Adão e Eva não sabiam que estavam nus, e eles nunca tiveram contato com medo, mas essa resposta de Adão é magnífica. Adão fala que eles se esconderam de Deus porque eles ouviram a voz no jardim, e porque eles estavam nus, tiveram medo, se esconderam. E essa é uma realidade não apenas de Adão e Eva, mas uma realidade da nossa vida. Certa vez, algum estudioso disse que a grande máxima da Bíblia não é que nós lemos a Bíblia e tentamos entendê-la, mas que nós lemos a Bíblia e nós vemos a nossa vida na Bíblia. Então, se você é como eu, em algum momento da sua vida você percebeu a realidade, você percebeu que estava nu. Tanto no aspecto normal, da vida de realmente você ser um ser humano e perceber que você precisa de roupas, mas alguma vez na vida, você e eu erramos, pisamos na bola, você e eu fizemos algo que não deveria ser feito, você e eu fizemos algo abaixo da nossa humanidade, você e eu fizemos algo desumano e nós percebemos que estávamos nus. E quando a gente ouve a voz de Deus, nós temos medo. E o ponto crucial dessa história é que Adão e Eva viviam num universo maravilhoso, eles viviam no jardim do Éden, no jardim das delícias. Se tinha uma coisa que lá não tinha, era medo. Mas de prontidão, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, perceberam a nudez deles e perceberam e tiveram medo. Medo de Deus. Porque Deus tinha falado que se eles comessem naquela árvore, eles tinham que morrer. Mas, quando eles comeram da árvore, eles não morreram. Então, eles tiveram medo que Deus fosse os matar. E eles tiveram medo e se esconderam. E essa é uma história de todos nós. Não é uma história apenas de Adão e Eva, é uma história da nossa vida. E pode continuar, Júlio? Isso é uma história que fala sobre vulnerabilidade, sobre nudez. A grande máxima da nudez nunca é somente a feiura da vida. Brincadeira. Mas se você vê alguém, acha a pessoa muito feia. Mas a grande máxima da nudez é a vulnerabilidade. É quando nós estamos nus, nós estamos vulneráveis. Qualquer coisa pode me acertar, qualquer coisa pode te acertar. E Adão e Eva viviam nessa vulnerabilidade. Viviam nus porque eles não tinham medo de nada. Então nada iria acertá-los, nada iria contra eles. Eles viviam num mundo maravilhoso. Só que quando eles perceberam que eles estavam nus, eles tiveram medo da sua nudez. Medo de Deus. E esse medo gerou consequências desastrosas, principalmente a de se esconder de Deus. Pode passar, Júlio? E o ponto crucial dessa nudez, desse medo, é que, como você sabe, a árvore que eles comeram foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e mal. E aí nós entramos num aspecto teológico, filosófico da coisa. Nós tínhamos duas árvores para Adão e Eva comerem, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer e viver bem, só a árvore da vida, mas eles escolheram conhecer o que há de bom e o que há de mal. E quando eles conheceram isso, ficaram com medo e nus. E essa é a nossa vida mais uma vez. Porque provavelmente nós humanos não tomamos nossos remédios? Porque, de uma forma bem simples, nós não nos consideramos pessoas que merecem cuidado. Porque a partir do momento que Adão e Eva comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles conseguiram perceber todas as atitudes mais e ruins que eles viviam fazendo. Antes de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não tinham conhecimento nem do que era bom e nem do que era mal. Mas agora, por causa de Adão e Eva, nós temos conhecimento de várias coisas que fazemos que são boas e de várias coisas que nós fazemos que são ruins. E o grande apóstolo, 1 João, o grande apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, a grande realidade é que todos nós temos pecado, que é um mal, é algo contrário a Deus, é algo contrário à nossa humanidade. Então, isso é mal. E como nós temos conhecimento de que o que fazemos é bom e mal, nós não nos consideramos pessoas que merecem cuidado, pessoas que merecem aceitação, que merecem amor. Alguém aqui já teve algum amigo, na verdade eu creio que você realmente já teve um amigo, que depois de ter pisado na bola, depois de ter falhado bastante na vida, ele achou que ninguém mais poderia amá-lo,
Alguém já conheceu alguém assim? Alguém que desprezou toda forma de amor. Ou pior, alguém que se suicidou. Por que alguém se suicida? Porque ela não considera a vida dela valiosa. Ela não considera que a vida dela tem valor, tem merecimento de ser cuidado por alguém. Ele não considera que a vida dela vale a pena. Então a pessoa se suicida, ou a pessoa, ainda que não se suicide, ela vive uma vida morta. Ela percebe que a vida dela é tão ruim que ela prefere não ser amada, não ser cuidado por ninguém. E aí, em Romanos capítulo 7, o grande apóstolo Paulo da Graça, ele vai dizer frases que ficam eternizadas na memória de todo cristão, que são: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E se você já lendo a Bíblia se deparou com esse texto, você percebe que Paulo não está fazendo um argumento teológico para você viver uma vida assim, que todo dia você diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer este faço. Não, Paulo não está falando para sua vida ser assim. Paulo simplesmente está falando como é a experiência sensorial de cada ser humano. Cada ser humano, em algum momento da vida, já pensou: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo desta morte? Todo ser humano, em algum momento da vida, já percebeu que o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este que faço. Desde as coisas mais simples, tipo, eu não quero chegar atrasado, mas você chega atrasado, você fica: nossa, não aguento mais. O bem que eu quero fazer eu não faço, é impossível para mim. Até das coisas maiores, como eu não quero roubar, eu não quero furtar, eu não quero adulterar, mas a pessoa se depara nessa vida, nesse padrão, e ela percebe: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então tudo isso vem do conhecimento do bem e do mal, tudo isso vem do conhecimento da nossa nudez, tudo isso vem do conhecimento da nossa vulnerabilidade, ou melhor, da nossa falibilidade. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir de agora todo ser humano sabe das coisas que faz de bom e das coisas que infelizmente faz de mal. E psicologicamente falando, os estudiosos vão dizer que essa nossa capacidade de ter uma autoconsciência, de sabermos que erramos, de sabermos que fazemos coisas abaixo do que deveríamos fazer, faz com que nós não cuidemos de nós mesmos. Eu sou um pouco gordinho, né? Estou meio fofinho, depois que casei, engordei uns 8 quilos, graças a Deus. E eu sei que isso não é amoroso para mim, nem para Raquel. Isso não é cuidadoso para mim, nem para Raquel, porque, você sabe, se eu ficar muito gordo, isso não vai ser bom para a minha saúde, isso daí pode me levar a morrer mais cedo. Mas eu ainda não emagreci. Por quê? Talvez porque eu não me considero como alguém que mereça cuidado. Eu não me amo, em outras palavras. Eu não me valorizo. E por isso que acontece, que a gente não toma os nossos remédios, mas a gente quer que o meu pai, que a minha mãe, que o seu pai e sua mãe tomem os remédios, porque você valoriza eles, você cuida deles, você acha que eles merecem cuidado, mas você mesmo não. E pode passar, Júlia? E tudo isso vindo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Através disso, nós temos essas frases, que eu não mereço ser cuidado. Porque a partir do momento que Adão e Eva comeram dessa árvore, saberam que eles tinham pecado e tinham errado, nós sabemos que nós não merecemos ser cuidados por Deus. Nós sabemos que nós não merecemos ser amados. Porque de uma forma bem humana, assim como Paulo fala em Romanos 7, eu e você sabemos que falhamos, que erramos, que nessa semana, em algum momento dessa semana, nós ficamos tristes com alguma coisa que nós fizemos. Alguém compartilha disso? Ou só eu? Algum momento nessa semana você olhou para o que você fez e você ficou: não acredito que eu fiz isso. Pode ser até engraçado, mas você fica: não acredito nisso. Tipo, por que eu fiz isso? Eu deveria ter mudado. As palavras de Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então, a partir desse conhecimento de que o que fazemos é mal, é ruim, nós não merecemos ser cuidados. E nós não merecemos ser amados. E assim você não vai cuidar de você, você não vai se amar. Porque você acha que ninguém merece te amar, você não vai se amar. Pode passar, Júlio? E através dessas frases, as outras frases que ecoam na nossa mente é: eu mereço sofrer. Os estudiosos dizem que muitas e muitas pessoas, elas podem estar vivendo um bom dia, mas elas têm um senso no coração delas que algo de ruim vai acontecer, porque elas merecem sofrer. É algo inconsciente, mas você está vivendo um mês excelente, está tudo indo tão bem. Você estuda numa escola e você tirou 10 em todas as provas, e falta só uma prova. E parece que no seu coração vem: essa prova provavelmente vai dar errado. Eu tinha um amigo no ensino médio, que infelizmente ele já faleceu de câncer, mas eu me lembro que eu deixava as coisas um pouco para cima da hora. Ele falava: meu Deus, João, como é que tu deixa as coisas para cima da hora? As coisas vão dar errado. As coisas dão errado. Ele sempre falava para mim: as coisas vão dar errado. Se você deixar qualquer coisa, tudo o que você vai fazer vai dar errado. E ele tinha essa crença no coração dele muito triste, né? As coisas vão dar errado, vai dar tudo errado. Então muitas pessoas têm essa crença.
no coração de que nós, porque nós somos falhos, porque nós não merecemos ser cuidados, nós merecemos sofrer. Nós merecemos ter uma vida triste, nós merecemos ter uma vida penosa. Nós merecemos ter uma vida em que coisas ruins acontecem. Eu já vi várias histórias de um casal que tem filhos e eles morrem de medo do filho adoecer. E o problema em si não é o filho adoecer, mas que eles morrem de medo de alguma coisa acontecer, porque eles têm um senso no coração de que algo ruim sempre vai acontecer. Isso acontece com todos nós, de uma certa medida. Nós temos, às vezes, esse senso de que nós merecemos sofrer. Podemos ter o melhor dia, a melhor semana, mas sempre tem um medo receoso no nosso coração de que algo ruim pode acontecer. Ou pior, a outra frase vem à nossa mente e diz que eu mereço morrer. E, sendo bem vulnerável com você, por quantas e quantas vezes já pensei nessa frase, que eu merecia morrer. Talvez consciente ou inconscientemente. Várias e várias vezes eu pensei que eu merecia morrer. Que a minha vida não valia mais a pena e que alguma coisa que aconteceu, que eu fiz, foi tão ruim que a única coisa que me espera é a morte. Só que, mais uma vez, essa nossa conversa de hoje não é nem tanto teológica, é muito humana, muito sensorial. É algo que eu e você, nós estamos percebendo juntos da vida. Por quantas e quantas vezes, depois de falharmos ou olhando para a nossa vida, o senso que nós temos é que nós merecemos morrer. E o suicídio, que é um grande problema mundial, acontece hoje em dia em larga escala, como nunca antes. Quantas e quantas pessoas hoje em dia se suicidam, porque literalmente elas acreditam que elas merecem morrer. Pode passar, Ju? E aí nós voltamos para a imagem do cachorrinho. Se eu e você, depois do conhecimento do bem e do mal, percebemos todo o mal que fazemos na vida, percebemos todo o sofrimento que já trazemos a alguém, ou que trazemos a nós mesmos, percebemos todos esses hábitos, essas rotinas que nos prejudicam, que são destrutivas, se eu e você percebemos que, em muitos momentos, o bem que nós queremos fazer não fazemos, nós consideramos que não merecemos de cuidado, e consideramos que merecemos sofrer. Mas quando você vai no médico, o médico prescreve uma receita e você inconscientemente não toma. Não toma por quê? Porque você não se ama, porque você não cuida de você. Ou você, como eu, fica um pouco gordinho e não cuida da sua saúde, porque você não cuida de você, porque eu não cuido de mim. Ou você dorme muito tarde, ou você faz coisas que você sabe que não são boas, não são bem para a sua saúde, desde tomar refrigerante sem parar, até se alimentar mal, ou até ter conversas muito ruins com seu filho. Você sabe que essas coisas são ruins, mas você continua fazendo, porque você não vê valor na sua vida. Porque você pensa que não merece de cuidado. E pensando que não merece de cuidado, mais uma vez, você não toma sua receita de remédios. Mas quando você leva seu cachorrinho para o médico veterinário, e o médico veterinário passa uma lista de remédios que você tem que comprar, e elas são caras, você compra. E depois você dá esse remédio direitinho, no tempo e horário determinado, para ele ficar bem. Por quê? Porque de alguma forma, também inconsciente, você olha para o cachorrinho e você acha que ele merece cuidado. Você acha que ele merece valor. E isso é alarmante, porque em muitos momentos a gente não cuida de nós, mas a gente cuida do nosso cachorrinho. E não é para você não cuidar do cachorrinho. Cuide do seu cachorrinho, mas para você entender que, às vezes, ao olharmos para o cachorrinho, nós damos mais valor a ele do que a nós mesmos. E você sabe, o cachorrinho faz coisas ruins, né? De vez em quando eles fazem umas coisas que não são muito boas. Eu tenho uma cachorrinha com a Raquel, que ela rói a parede, ela rói cimento, ela já destruiu minha sandália, ela faz xixi na cama, ela faz tudo que você não gostaria de ver num cachorrinho. Mas mesmo assim, nós amamos ela. Porque nós sabemos que ela é irracional, nós sabemos que ela não tem conhecimento do bem e do mal, nós sabemos que o que ela faz é por instinto, ela não faz porque ela quer. Mas, diferentemente, nós, seres humanos, sabemos que não somos irracionais. Eu e você sabemos que nós temos conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Nós sabemos que algumas coisas que fazemos são boas, outras são ruins. E assim não nos valorizamos. E se hoje nós encerrássemos essa conversa por aqui, seria uma das noites mais tristes da nossa vida, né? A gente ia voltar para casa pensando todo o mal que fazemos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que não vai acabar assim. Pode passar, Júlio, só para a gente entender. Em Romanos 3:23, Paulo, já trazendo a boa notícia do Evangelho, já passamos de Gênesis, da queda do homem, já passamos pelo Antigo Testamento, Jesus já veio à Terra, já morreu, já ressuscitou. E agora Paulo escreve uma carta aos Romanos. E essa carta aos Romanos é tida como o quinto Evangelho, é como se fosse a quinta anunciação das boas novas de salvação. E Paulo, no capítulo 3, verso 23, vai dizer uma frase que é muito conhecida: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa frase é muito conhecida nas igrejas: todos pecaram e carecem
dessa glória. Então todos, assim como Adão e Eva caíram, todos comeram do conhecimento do bem e do mal, todos sabem que são ruins, sabem que são errados, que merecem sofrer, que merecem morrer. E todos nós estamos apartados de Deus, não temos acesso a essa glória. E todos nós pecamos. Mais uma vez, não é um argumento teológico, é um argumento humano, você sabe disso. A gente não precisa apelar para nada, você sabe disso, todos nós pecamos. E assim nós vivemos aquela vida que nós conversamos há pouco. Mas, continuando o versículo, continuando o capítulo, nós temos o versículo que talvez é menos conhecido do que o versículo 23, quando Paulo fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, para nós que cremos no Evangelho, a história não é somente o versículo 23. A história vai para o versículo 24. Sim, nós pecamos, sim, nós erramos, sim. Nós comemos da árvore que nos diz o que é bom e o que é mal. Mas agora, através de Cristo Jesus, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. E aqui é o ponto de diferenciação do Evangelho. É que agora, eu e você, sendo pecadores, carentes da glória de Deus, podemos nos achegar ao Pai. E confiadamente na obra que é um sacrifício de Jesus por nós, podemos ser justificados. E o que é justificação? Justificação, um assunto tão profundo na Bíblia, mas justificação nada mais é do que você estar numa condição paritária para com Deus, ou melhor, agora você e Deus não tem mais nenhuma ofensa, você e Deus não tem mais débito, você não tem com Deus uma relação cheia de acusação, de culpa e de condenação, agora você foi justificado, e você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, então agora você tem um relacionamento com o Pai, igual ao relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus antes da queda do homem. Espero que vocês estejam entendendo. Mas é como se nós voltássemos para o jardim antes do Gênesis capítulo 3. Agora, sendo justificados pela graça, através de Cristo Jesus, não temos mais esse débito, dessa culpa do pecado. Tudo isso foi posto sobre Jesus. E agora nós temos um relacionamento com o Pai, que é um relacionamento de amor, de valor, de aceitação. E aquela frase tão conhecida de Paulo, em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É uma frase de um argumento sensorial, mas posteriormente, logo no capítulo 8, ele começa, portanto, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora nenhuma condenação há. Então, sim, todas aquelas coisas que conversamos são reais e são verdades. Mas agora, através de Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Agora, você não precisa mais deixar na sua mente aquelas frases que falam que você merece sofrer, aquelas frases que falam que você merece morrer. Você não precisa mais cultivar no seu coração um sentimento que diz que você não merece cuidado, de que você não tem valor, de que você não é amado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como eu aprendi uma vez, essa frase agora, essa palavra agora, é surreal na Bíblia. Porque não importa o dia de amanhã, o que acontecer amanhã, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que está acontecendo agora na nossa vida. Não importa se amanhã nós vamos errar ou falhar, ou se hoje nós já erramos ou falhamos, ou se ontem, não importa o momento da nossa vida. Qualquer momento que nós olharmos para Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai estar uma palavra escrita agora. Agora. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, independentemente do momento da sua vida, nunca haverá mais condenação, porque agora já não há mais condenação. E o agora não é apenas para esse momento agora, mas é o aumento da sua vida inteira. Nunca mais você será condenado. Por causa de Romanos 3:24, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. E graça é um favor imerecido. Graça não é você fazer por merecer. Graça é você receber sem merecer. E através da graça de Cristo Jesus, nós fomos justificados. E aí, 2 Coríntios 5:20 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, nunca pecou, nunca conheceu o pecado, nunca cometeu o pecado. Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus colocou todos os nossos pecados e colocou também a nossa natureza pecaminosa sobre Cristo Jesus. E Paulo continua em 2 Coríntios 5:21 dizendo, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora eu e você, nós somos justificados. Nós não vivemos mais como Adão e Eva se escondendo de Deus com medo de sermos punidos. Nós agora podemos chamar Deus de Pai e termos um bom relacionamento com Ele. Romanos 3:23 é verdadeiro ao dizer que todos pecaram, mas Romanos 3:24 é também verdadeiro dizendo que nós somos justificados gratuitamente
mediante a redenção, mediante o resgate que há em Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui nessa igreja, nesse culto evangélico, porque nós cremos no Evangelho. O Evangelho da graça. Como Paulo diz, o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho que nós não recebemos por merecimento, mas nós recebemos sem merecer. Tem uma história que conta que o C.S. Lewis, que foi o rapaz, o grande acadêmico que escreveu as Crônicas de Nárnia, certa vez, ele era um grande acadêmico, convidaram ele para ir numa faculdade, numa universidade na Inglaterra, para um debate interreligioso. E nesse debate iam ter pessoas de outras confissões de fé, como espíritas, budistas, católicos, e tudo bem, ele ia nesse debate interreligioso. E ele ficou ouvindo uma pessoa de uma tal religião falando sobre a sua religião, falando que lá tinha cura, tinha milagres, tinha salvação, tinha uma certa salvação, algo assim. Ele ia ouvindo cada pessoa falando da sua religião. E aí, quando deram a voz para C.S. Lewis se pronunciar naquele debate, C.S. Lewis falou, parafraseando, ele falou como assim? Ele falou mais ou menos assim, como eu vou falar para você. Olha, se eu chegasse aqui para você, nesse debate interreligioso, e falasse que no cristianismo, no evangelho dos evangélicos, no cristianismo, a cura, a religião A, B e C também tem pessoas curadas. Se eu chegar para você e falar que na minha religião, a ressurreição, algumas religiões podem dizer que também há ressurreição. Se eu falar que na minha religião, no cristianismo, Deus me abençoa, todas as religiões têm uma certa fé que Deus abençoa. Se eu falar que na minha religião tal coisa, tal coisa, tal coisa, todas as religiões vão ter a mesma coisa. Mas tem uma coisa que o cristianismo tem que as outras não têm. O cristianismo é a religião que Deus dá para quem não merece. No cristianismo, nós cremos que a salvação não é por obras, mas é mediante a fé, como diz Efésios 2. No cristianismo, nós recebemos bênção, favor, amor e aceitação de Deus, sem você fazer nada para merecer. E enquanto que algumas religiões as pessoas passam jejuns e penitências para ter o amor de Deus, na nossa religião, se você não fizer nada, Deus continua te amando igual. Na nossa religião, se você errou ontem, errou amanhã ou errou hoje, se você matou Deus não tem como matar, né? Mas se você matou todo mundo, Deus vai olhar para você e vai falar, eu te amo, meu filho amado. Na nossa religião, existe uma coisa que não acontece em nenhuma religião. Nós somos salvos pela graça. Nós vivemos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você não vivemos com base em nossos méritos, mas vivemos com base nos méritos de Jesus. Como uma grande frase diz, nenhuma gota do nosso sangue humano, nenhuma gota do nosso suor humano, nenhuma gota do nosso esforço se compara a uma gota do sangue de Jesus. Eu e você somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos justificados. Pode passar, Júlio? E aí em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo continua dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, que eu acho incrível que Deus quer provar o amor. Se Deus fala que Ele nos ama, já é uma verdade, mas Deus é tão bom que Ele quer provar o seu amor. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor por nós, por Cristo ter morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Essa frase é crucial. No Novo Testamento, em nenhum momento uma pessoa remida pelo sangue de Jesus é chamada de pecador, mas tudo é no passado por nós, quando ainda éramos pecadores. Então Deus, o nosso Pai, sendo tão amoroso, tão gracioso, provou o seu amor por mim e por você. Porque você sabe que você era um pecador, você sabe que você errou na vida, mas mesmo nesse momento, Jesus já tinha morrido por você. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que ocorresse o pecado, Deus já tinha a provisão, que é o próprio Jesus, que é o próprio Cristo. Então, Deus provou o seu amor por mim e por você. Porque mesmo quando éramos pessoas falhas e sabíamos que merecíamos morrer, Ele percebeu que era melhor a morte do seu próprio filho do que a minha e a sua morte. E é isso que é uma grande realidade sobre suicídio. O suicídio nada mais é do que uma tentativa autoconsciente de você se punir pelo pecado ou pelo erro que você sabe que existe. Mas a máxima do Evangelho é que realmente esse erro existe e a morte como punição é real. Mas Deus é tão amoroso que Ele escolheu matar o próprio filho ao invés de matar você. Amém? Pode passar, Júlio? E as frases que passam em nossa cabeça agora não são mais que eu não mereço ser cuidado, não são mais que eu não tenho valor. Mas Deus diz para nós que nós somos amados. E hoje em dia é muito normal você falar para alguém, Jesus te ama, mas quão importante é você se lembrar diariamente que Jesus me ama.
Jesus te ama, e disso eu tenho certeza, mas Jesus me ama. Porque Jesus te ama, eu não te conheço perfeitamente, eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração. Realmente eu não sei todos os erros que você já teve ou sucessos que você já teve. Então para mim é normal falar para você, Jesus te ama. Entre aspas, eu nem te conheço. Mas eu sei que Deus me conhece, eu sei que eu tenho esse conhecimento do bem e do mal. E eu sei tudo de mal que eu já fiz. Então falar para você, Jesus te ama é fácil, mas falar Jesus me ama é um tanto quanto mais difícil. Mas diariamente o nosso desafio é nos lembrarmos, Jesus me ama, mesmo sabendo de todas as minhas falhas e fracassos. Então agora eu convido você, que no 3 você diga junto com uma igreja, Jesus me ama. Não te ama, é normal, mas Jesus me ama. Então eu vou contar no 3 e a gente fala junto. 1, 2, 3. Jesus me ama. E essa é uma verdade do Evangelho. Jesus não apenas ama o pastor, que é meu pai. Não apenas ama o Júlio. Não apenas ama o Nunes. Não apenas ama o Edinho. Jesus me ama. Jesus ama você. E outra frase que Deus fala para nós é que nós somos aceitos. No mundo ocidental, principalmente, no oriental também. Na verdade, no mundo como um todo. Hoje em dia nós vemos uma tentativa das pessoas fazerem coisas para serem aceitas. Para serem aceitas num grupo social, para serem aceitas numa tribo, para serem aceitas no ambiente. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, Ele aceitou como filho. Então agora Deus diz para nós que nós somos aceitos. Quando você chega na igreja e vai orar, você não precisa orar como se tivesse uma casa, Deus está dentro dessa casa, você está do lado de fora dessa casa, gritando para Deus, quiçá te ouvir. Não, quando você está orando, você não está fora da casa, você está dentro da casa, no colo do seu Pai. Você é aceito. Você não faz para ser aceito para Deus, você não vai fazer nada para ser aceito. Você já foi aceito. E por ser aceito, nós fazemos muitas coisas. Nós podemos doar nosso dinheiro, nós podemos abraçar pessoas, mas não para ser aceito. Isso é religião. Mas a verdade do Evangelho é que nós já somos aceitos. E por ser aceito, eu devo cuidar de mim. Por ser aceito, por exemplo, eu posso tomar o meu remédio. Mas outra verdade do Evangelho é que você é querido. Né? Hoje em dia é bem normal também as pessoas chamarem, oi querido, oi querida. Mas imagina Deus falando para você, oi meu filho querido. Você é querido no sentido que Deus quer você. Independentemente do que já aconteceu na sua vida, independentemente das coisas que as pessoas já fizeram a você. Deus quer você. Deus quer você. Uma outra frase social que diz é que ninguém é substituível. Mas para Deus isso não é verdade. Você é insubstituível para Deus. Ninguém jamais vai tomar o seu lugar. Tem um assento na casa do Pai que é exclusivamente para você. Tem uma casa no reino dos céus que é sua. Você é aceito. Você é querido. Deus quer você. Independentemente do seu erro, fracasso, sucesso, Deus quer você. Mesmo Deus sabendo de todo bem e mal, que nós também sabemos, ao comer daquela árvore, Deus, no maior sentido da palavra, não está nem aí. Ele enviou a provisão por isso, que é Jesus. Deus quer você. Mais uma frase cultural. Nós falamos muito. Deus quer te salvar, mas a grande verdade também é que Deus quer me salvar. E quando a gente fala de salvação, não é apenas a salvação do inferno, mas é a salvação de uma vida sem propósito. É a salvação de uma vida sem significado, é uma salvação de uma vida triste, é de uma salvação de uma vida que se parece com o inferno. Deus nos salva de tudo isso. Pode passar, Ju? E aí, com o Evangelho, nós descobrimos que nós temos valor. Você tem valor. Existem inúmeras religiões que se você estudar religião, até um aspecto de ciência da religião, você vai perceber que o valor das pessoas é agregado àquilo que elas fazem, ou agregado a algum acontecimento. Por exemplo, existe uma religião que o grande valor dessa pessoa vai ser agregado quando ela se matar em nome de sua fé. E ela vai receber mais valor se ela matar outras pessoas. Existe uma religião que seria assim. Então o valor dessa pessoa nessa religião é agregado a ela fazer coisas, que no caso é se matar, ou fazer mais coisas, que é matar os outros. Mas no cristianismo, no Evangelho, como o C.S. Lewis falou, o nosso valor não é agregado às coisas que fazemos, o nosso valor é agregado a quem somos. Eu sou um filho de Deus, e esse é o meu valor. Eu posso passar minha vida inteira deitado numa cama só dormindo, mas Deus continua me valorizando. Que seria uma vida horrível, né? Mas Deus continua me valorizando. O meu valor, o seu valor, não é mais agregado às coisas que você faz ou deixa de fazer. Mas o nosso valor é agregado ao sacrifício de Jesus.
E como o escritor de Hebreus diz, que o sacrifício de Jesus foi de uma única vez, de uma vez por todas. Então a nossa vida não é mais um sacrifício igual ao de Jesus, para tentar ser aceito por Deus, para tentar ter valor. Mas agora nós temos valor. E tem até uma música muito conhecida nas igrejas cristãs brasileiras, que diz que você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E é a pura verdade, você tem tanto valor que Deus escolheu fazer de você a sua casa. Quando nós viemos aqui hoje, nesse prédio que nós chamamos de igreja, essa não é a casa de Deus. Porque Deus não escolheu mais estar em locais feitos por obra humana, mas Deus escolheu estar dentro de você. Então o próprio Deus vive dentro de você. Olha o valor que você tem. Você tem valor. Pode passar, Júnior? Já finalizando, nós nos lembramos daquele versículo que é o versículo mais conhecido no mundo, João 3,16. Você pode ficar de pé? João 3,16 é o versículo mais conhecido do mundo, e você tem certeza disso. João 3,16 vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, provavelmente como eu, sabe esse versículo decorado. Mas hoje eu quero fazer um exercício com você. É verdade o versículo que Deus ama o mundo, mas hoje eu queria que você pensasse que Deus ama você. Então qual é o nosso exercício de hoje? Nosso exercício é simples, é pensar no João 3,16 escrito para você, escrito para mim. Por exemplo, Deus tanto me amou, que entregou o seu único Filho por mim, para que eu, quando nele cresce, não perecesse, mas que eu tenha a vida eterna. Deus tanto me amou, que entregou o seu único Filho por mim, para que eu, quando cresce nele, não morresse, mas tenha vida eterna. Vocês entenderam? Então, eu vou contar no 3 e nós falamos que Deus tanto me amou. Obviamente, Deus nos amou, mas hoje é um dia que eu quero que você perceba o seu valor para com Deus. Até depois a gente vai cantar uma música sensacional que vai dizer sobre isso, e hoje é para você sair daqui com a sua consciência pensando: Jesus te ama, mas Jesus me ama. As pessoas são aceitas, mas eu sou aceito. Eu sou querido. Eu tenho lugar na casa do Pai. Jesus me ama. Então João 3,16 se repete comigo para o sentido pessoal. Deus tanto me amou, que entregou o seu único Filho por mim, para que eu, quando nele cresce, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Vocês estão comigo? Amém. Então vou contar no 3, nós dizemos juntos. 1, 2, 3. Deus tanto me amou e entregou o seu único Filho por mim, para que eu, quando nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a verdade do Evangelho. O seu valor não está mais aliado ao que você faz, ao que você deixa de fazer, mas o seu valor é por quem você é. Um filho, uma filha amada de Deus. E agora, se as pessoas não lhe aceitarem, não lhe derem valor, tá tudo bem, Deus dá valor para você. Agora, quando o médico prescrever uma receita, você percebe que você é tão amado por Deus, tão cuidado, que você vai cuidar de você. Você vai perceber que você está um pouco acima do peso, você vai cuidar de você, porque você tem valor, Deus ama você. Quando passarem mentiras na sua cabeça, falando que você merece sofrer, que você merece morrer, você vai falar: isso não é verdade. Meu pai pensa bem sobre mim, meu pai tem bons pensamentos a meu respeito, meu pai me ama. Quando em algum momento da vida você estiver triste por algo de ruim que você fez, se deparar com Paulo falando que miserável homem que sou, você vai se lembrar: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3,23 é verdade, mas Romanos 3,24 também é verdade, que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Então não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer para Deus me amar, mais ou menos. Eu e você temos valor. Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado porque realmente Adão e Eva erraram feio quando eles comeram naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora nós sabemos o que é bem e o que é mal, sabemos o que é certo e errado. Por vezes nos deparamos com Paulo falando que miserável é o homem que somos. Mas Pai, muito obrigado, porque nós fomos justificados mediante a graça de Jesus. Nós fomos gratuitamente justificados.